Sermão do Monte, capítulo 48, parte 2. Buscando e encontrando. Isso se torna particularmente importante no caso de uma declaração como esta. Há pessoas que dizem: as Escrituras estipulam, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois bem, isso não diz explicitamente e não quer dizer necessariamente que tudo quanto eu quiser ou desejar, Deus o dará para mim? E assim, por pensarem como pensam e por imaginarem que essa ideia corresponde ao ensino bíblico, ignoram todo e qualquer outro ensino bíblico e simplesmente aproximam-se do Senhor com os seus pedidos. Esses pedidos, contudo, não são atendidos e então aquelas pessoas caem no maior abismo de depressão e desespero. E a situação delas torna-se pior do que já era. Pois elas dizem: parece que Deus não está cumprindo a sua promessa, e desse modo sentem-se miseravelmente infelizes. Precisamos evitar isso. A Bíblia não funciona automaticamente. A Bíblia presta-nos um grande elogio por considerar-nos pessoas inteligentes, quando expõe a verdade diante de nossas mentes por intermédio do Espírito Santo. Ela pede que consideremos as suas palavras como um todo, levando em conta o conjunto de todas as suas promessas. Eis a razão pela qual, conforme você já deve ter observado, não estamos considerando somente os versículos 7 e 8. Estamos considerando os versículos 7 a 11, porquanto devemos tomar essa declaração em seu conjunto total, se é que não queremos desviar da rota certa ao considerarmos as suas várias partes. Não encontramos qualquer dificuldade para demonstrar que essa declaração, longe de ser uma promessa universal mediante a qual Deus se tenha comprometido a fazer por nós qualquer coisa que porventura lhe peçamos. Na verdade, é muito mais abrangente do que isso. Agradeço a Deus e permita-me dizê-lo francamente. Sim, agradeço a Deus que Ele não está disposto a fazer qualquer coisa que eu tenha a oportunidade de solicitar-lhe. E afirmo isso com base em minha própria experiência no passado. Em minha vida anterior, tal como sucede a todos os outros, com frequência fiz a Deus certos pedidos. Tenho pedido que Deus faça determinadas coisas, as quais, na oportunidade, eu muito desejava e cria fossem as melhores para mim. Mas agora, nas atuais circunstâncias em que vivo, volvendo os olhos para o passado, assevero que estou profundamente grato ao Senhor por Ele não me haver concedido certas coisas que eu lhe havia pedido. Mas antes, Ele preferiu fechar certas portas diante de mim. Naquelas ocasiões eu não entendi, mas agora entendo e estou agradecido ao Senhor pelo que Ele fez. Portanto, agradeço a Deus que essa não é uma promessa universal e absoluta e que Deus não haverá de proporcionar-me cada desejo e solicitação que eu expuser diante dele. Deus tem um caminho muito melhor do que isso para nós, conforme passaremos a verificar. A maneira certa de se levar em conta essa promessa é a seguinte: em primeiro lugar, façamos uma óbvia pergunta: por qual razão nosso Senhor proferiu essas palavras nessa altura do seu discurso? Por que elas aparecem nesse estágio específico do Sermão do Monte? Já tivemos ocasião de relembrar que há pessoas que dizem que esse capítulo 7 de Mateus, esta porção final do Sermão do Monte, nada é senão uma coletânea de declarações desconexas
porque nosso Senhor por acaso foi dizendo, uma após outra, conforme elas lhe foram ocorrendo. Entretanto, já concordamos que isso constitui uma análise falsa, porque existe um tema através de todo o capítulo. Esse tema é a questão do juízo, pois somos relembrados que, nesta vida, sempre vivemos sujeitos ao julgamento de Deus. Sem importar se apreciamos ou não, o olho de Deus está fixo em nós. E esta vida é uma espécie de escola preparatória para aquela vida superior que nos está esperando para além da morte e do tempo. Por conseguinte, tudo quanto fazemos neste mundo reveste-se de uma tremenda significação e não nos podemos dar o luxo de receber qualquer coisa como correta. Esse, pois, é o tema, e nosso Senhor aplicou-o logo em seguida. Ele começa pela questão de julgar ao próximo. Devemos ter cuidado com essa questão, pois nós mesmos estamos debaixo de julgamento. Todavia, por qual razão nosso Senhor proferiu essa promessa nos versículos 7 a 11, nessa altura do seu sermão? Por certo, a resposta é essa. Nos versículos 1 a 6, ele procurava mostrar-nos o perigo de condenar os outros como se nós fôssemos juízes, cultivando amargura e ódio em nossos corações. E também nos recomendou remover a trave de nosso próprio olho antes de procurarmos extrair o argueiro do olho de nosso irmão. O efeito dessas instruções sobre nós é que elas nos revelam e mostram a nossa tremenda necessidade da graça. Dessa maneira, pois, Jesus nos fez enfrentar face a face aquele elevadíssimo padrão mediante o qual seremos julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse tinha sido o ensino salientado até o final do versículo 6. Assim que nos conscientizarmos desse fato, começamos a nos sentir humilhados e começamos a perguntar: quem é idôneo para essas coisas? Como poderei viver à altura de um tão alto padrão? E não somente isso, mas também tomamos consciência da nossa necessidade de purificação. Percebemos quão indignos e pecaminosos somos, e o resultado de tudo isso é que nos vemos como indivíduos totalmente incapazes e destruídos de esperança. E pensamos: como poderíamos viver o Sermão do Monte? Como é que alguém pode chegar a ter uma vida caracterizada por tal padrão? Precisamos de ajuda e graça. Mas onde podemos obtê-las? Eis a resposta: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa é a conexão correta. E deveríamos agradecer a Deus por esse fato, porque estando face a face com esse glorioso Evangelho, todos nos devemos sentir perdidos e indignos. Os insensatos que pensam no cristianismo somente em termos de uma débil moralidade que eles mesmos são capazes de produzir, na verdade, nunca puderam concebê-lo devidamente. O padrão que nos é apresentado por Cristo é aquele que se acha no Sermão do Monte, e esse padrão nos esmaga até o pó, levando-nos a perceber a nossa incapacidade, a nossa desesperadora necessidade da graça. Eis, pois, a resposta. O suprimento necessário foi posto à nossa disposição, e nosso Senhor reiterou o seu ensino a fim de melhor ressaltá-lo diante de nós. Ao examinarmos essa questão, verificamos que há um determinado número de perguntas que precisam ser formuladas. Por que, em face de tais promessas, todos somos o que somos? Por que é tão pobre a qualidade de nossa vida cristã? Ficamos inteiramente sem desculpas.